Fala aí, flumiguinhos, beleza com vocês? Gravando essa aula aqui rapidinho para falar do nosso Big Refactor. O código está bem diferente do que das últimas aulas. Ele também já está no GitHub, tá? Aqui eu dei só uma breve descrição do que a gente está fazendo, do que a gente está estudando. Esse código ele está obedecendo o YAGNI, You Aren't Gonna Need It, que é basicamente uma orientação que sugere para não adicionar funcionalidades ao código até que estejam realmente necessárias, né? Que sejam realmente necessárias. O KISS, Keep It Simple Stupid, simplifica o máximo possível, reduzindo o tamanho das funções, organizando melhor o código, evitar criar coisas desnecessárias, foi o que a gente fez. E o DRY, Don't Repeat Yourself, tinha muito repetição no nosso código anterior. Então, para que não tivesse muita repetição, a gente refatorou. Foi criada uma única classe abstrata, os nossos behaviors continuaram, né, que são os comportamentos que o nosso aplicativo vai ter, um mix de gets para poder retornar só, poder chamar a classe que der with behaviors enum, vai chamar só b-regular, e aqui a gente não precisa ficar passando behaviors.regular, behaviors.isso. E vamos para o código. O código está aí para vocês lerem, né? Beleza, a gente está aqui no código, vamos ver como é que for o código assim, ó. Apenas duas pastinhas, vamos começar pela core. Tem uma classe abstrata, totalmente abstrata e genérica, serve para qualquer um que quiser implementar e que depender desse método render. O W, eu botei W, pois a ideia é retornar um widget. Coloquei o B porque a ideia é passar um contexto, build context. Coloquei um S porque a ideia é passar um state. Por que já não colocou então um behavior, um build context e um widget? Porque eu quero que ela seja genérica, né? Eu quero que qualquer um possa usar. E se a gente tiver mais um behavior, ou sei lá, mas que a gente tenha uma outra classe que precisa ter outro tipo de comportamento, como a gente tinha anteriormente, que era do display. Lembra? A gente tinha display e a outra? Então, se a gente tivesse o display e a outra, a gente poderia chamar essa daqui tranquilamente para as duas. Mas agora a gente não tem nem mais a display, arrancou tudo. O index eu uso como meus protocolos, só para dar esporte. Então toda pasta vai ter um index, e quando eu for chamar alguém da base, eu pego o index mais em cima, que é o index da core, que aponta para o index da base, que aponta para a nossa pastinha. Pronto, assim a gente simplifica. Então a gente sempre chama a pasta mãe, em vez dos filhos. O enum continua o mesmo. Foi criado um mixing para que quem implementar esse mixing aqui possa usar dessa forma, beregular, beloading, e assim chama o nosso enum dessa forma, tudo para facilitar. A partir daí a gente entra na UI, segue a mesma lógica dos index, né? E aqui começa a brincadeira. Tipo, o átomo sempre vai ter behavior, handlers e widget. Isso na nossa aplicação. Quando for para molécula, vai ter behavior, handlers e widget. Quando for para organismo, aí a gente já de pensar, mas acredito que não vai ter isso não. E nem template e nem page. Nos behaviors são mixings. E aqui é onde estão realmente os nossos estados. Mas antes de falar do behavior, finge que tu não viu isso, vamos falar do widget. Widgets são os nossos átomos. Aqui eu tenho um átomo de ícone e um átomo de texto. No átomo de ícone é apenas uma classe que estende o ícone e eu mando o super. Lembra que a gente tinha feito passado no construtor da classe, aí chamava. Não, agora a gente modificou, a gente foi um pouquinho mais inteligente e sagaz, e a gente falou que agora a gente quer que chame o super e passe isso para o super. Então tudo que a gente precisar do ícone a gente passa lá, repassa para o super e o super que se vire. O mesmo serve para o texto. O super que se vire. A gente passa o que quer e encaminha. Então ficou muito mais simples. Lembra do dry? Vamos para o behavior. Behavior agora vai ser aquela classe abstrata que a gente tinha, onde tinha o enregular, o enload. Então aqui, de fato, vai ser os nossos estados ou estilos. Por que eu estou dando um onStateless? Porque eu preciso que quem implementar esse text behavior tenha o build. Todo widget tem um build para ser renderizado, então eu preciso que tenha que ter. Então isso aqui a gente acaba bloqueando o uso do mix para uma classe e toda a classe que dele herda. Ou seja, você tem que estender lá, no caso, stateless, que eu preciso do build. E aqui a gente começa
Como a gente, nessa classe, nesse mixing, pode chamar de behavior, nesse estado, como você quiser, aqui vai ser de fato o nosso estado. Então, os textos da minha aplicação, eles vão obedecer o regular, erro, success, warning e info. Serão somente esses. É aqui também que vai ficar o tamanho da fonte, que a gente vai tirar daqui depois. Basicamente isso. E a gente já passou o widget. E o render é quem é chamado. A gente não chama nem o widget e nem o behavior lá nos templates, nos organismos, na molécula. A gente sempre chama o render. O render, ele é uma classe que estende stateless. Lembra do nosso text behavior? Se eu tirar isso daqui, obviamente ele vai reclamar porque eu preciso desse método build. Então, o text behavior, se eu clicar, é o nosso mixing de estados que precisa de um stateless. Então, aqui ele está obedecendo o contrato. Text render, extend stateless, que vai nos dar o build, que vai chamar o render que vem da classe base build, lembra? E lá os três parâmetros, widget, build e behavior. Então, o widget está retornando aqui no nosso render. O build context, no nosso render, que é o contrato que está lá dentro da classe mãe, né, que a gente tem aqui, ó. E o S aqui é o nosso, poderia ser um Bzinho, mas aí ia conflitar com um B do build, né? Então, o nosso estado ou comportamento fica por conta desse cara. Aqui, e começa a brincadeira. Quando a gente chama essa classe, a gente tem que passar um dado. Como é um texto, a gente precisa de um string. E a gente vai ter que passar o estado dessa classe. Então, no estado, a gente vai repassar para o render, que tem o nosso switch, que vai apenas aplicar. A gente usa o nosso átomo, né? Tá na pasta widget, e o átomo precisa de um estilo. Então aqui a gente começa a aplicar os estilos, o estilo do text, de sucesso, de informação, de warning, de erro, e assim vai. Bem simples e bem fácil, né, gente? Vamos ver como é que ficou. Isso eu implementei do text. Aí na próxima a gente vai implementar o átomo do ícone, e depois a gente vai partir para a molécula. A gente vai implementar só pelo menos dois, texto e ícone. Na molécula eu pretendo implementar botão e o input. Depois eu explico por que eu vou chamar input como molécula. Então, show. Aí só nos resta ir lá na main e chamar, né? Então, a main basicamente, isso aqui a gente segue. Como eu não dei um extend daquela classe que a gente criou lá no enum, o mix do enum, então eu estou usando diretamente assim, porque esse aqui vai sair, isso aqui é só por exemplo. Aqui é só uma brincadeirinha para poder ficar passando pelos estados, né? O counter vai até 3, então 0, sucesso, 1 erro, 2 info e 3 warning. Depois ele volta para 0. E aqui eu tenho o nosso text render. Lembra que a gente chama o text render, passando o estado, que está aqui na lista de estado, que é um desses daqui. E aqui a gente vai ficar exibindo, alternando os estados. Nada demais, coisa simples. Aqui é o estado 0, né? Que é o sucesso. 1 é o estado de erro, 2 é o estado de informação e 3 é o estado de alerta. É isso? Isso, de warning. E aí ele volta para o primeiro sucesso. Show de bola? Então esse é o nosso Big Factor. Não se assuste, porque não foi nada. O primeiro foi só uma introdução para a gente começar, para a gente brincar. E para você que me segue, eu não vou te chamar de seguidor, eu vou te chamar de amigo, porque as pessoas que estão seguindo lá no YouTube eu considero meus amigos. Eu fico muito feliz por poder te chamar de amigo. Beleza? Então, se gostou, dá aquela compartilhada, curte, publica, e a próxima a gente já vai entrar mais um átomo, que é o de ícone, para a gente ter essa pegada, e a gente já vai, se bobear na mesma aula, a gente já vai para o molécula. Beleza? Um abraço, rapaziada, até a próxima.